Olá, turma! Hoje na nossa aula de Geografia nós iremos trabalhar a parte 2 da região norte do Brasil, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos trabalhar é a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela ocupa grande parte da região norte e estende-se sobre áreas como Venezuela, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Bolívia, Peru, Equador e Suriname. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, além do Brasil, esses outros países também têm floresta amazônica como floresta. Claro, a maior parte se concentra dentro do Brasil, mas tem pequenas partes da floresta que também passam por esses países aqui, porque muitas pessoas acham que a floresta amazônica ela é propriedade distinta só do Brasil, e não é, tá? A floresta amazônica hoje ela é considerada patrimônio mundial, mas ela também faz parte desses países aí. Ela é protegida hoje mundialmente por vários países por produzir uma grande quantidade de oxigênio, que foi o que nós trabalhamos lá em ciências em fotossíntese. Ela abriga a maior biodiversidade do planeta, gente. Ou seja, é uma variedade de espécies de plantas e de animais que não existe em outras partes do mundo. Então, ela é muito importante não só para o Brasil, como para todos os países. E, além disso, nós temos também dentro da Amazônia a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, o maior rio está dentro da Amazônia. Então, veja a importância que a Amazônia tem para o planeta todo. Hidrografia e energia. Gente, o Rio Amazonas ele é um rio de planície, então ele é utilizado muito para navegação, além de possuir a maior bacia hidrográfica do mundo, como eu já falei para vocês, ele é aproveitado para a produção de energia, tá? Ele tem as duas principais hidrelétricas de lá, é a de Tucuruí e a de Santarém. Observem nas imagens que eu coloquei para vocês bem aqui. O rio Amazonas, ele não possui apenas aquele único rio gigantesco, mas ele possui também afluentes. Esses afluentes, eles são utilizados para poder botar essas barragens para a produção de energia através das hidrelétricas, tá, gente? Uma observação importante. No Brasil, eles não produzem energia através apenas das hidrelétricas. Nós também temos as termoelétricas e as usinas nucleares. Porém, na região norte, é utilizada apenas as hidrelétricas. O Rio Amazonas, ele não é exclusivamente brasileiro, tá, gente? Então eu coloquei aqui um mapa para vocês que vai mostrar o caminho que ele percorre desde sua nascente até a sua desembocadura no Oceano Atlântico, tá? Então vamos lá. Ele nasce no Peru, nas Cordilheiras dos Andes, com o nome de Vilcanota. De lá, ele desce e chega ao nosso território, atravessando grande parte do estado do Amazonas, com o nome de Solimões, que é quando, gente, tem aquele espetáculo lindíssimo, que ele encontra o Rio Negro, que é onde ficam as águas pretas com as águas amarronzadas. Aí fica o Rio Negro com o encontro dos Solimões. É uma coisa muito linda de se ver. Mais para frente, ele recebe o nome de Amazonas quando ele vai chegando perto do Atlântico, junto à ilha de Marajó, no Pará. Então, bem aqui nós temos todo o caminho desde a nascente até a desembocadura do rio Amazonas, tá? Terras indígenas. Os indígenas são os habitantes originários das terras que hoje formam o Brasil. E o direito desses povos à demarcação de terras é assegurada pela Constituição. Os indígenas, gente, são essenciais para a conservação do meio ambiente e da biodiversidade, já que essa comunidade exerce práticas sustentáveis que não devastam a natureza. Observe aqui essa imagem que eu coloquei para vocês, tá? Nessa imagem que eu coloquei para vocês, eu mostro que 55% dos índios que vivem em terras indígenas estão na Amazônia. A maior parte deles moram ainda dentro da Amazônia, tá? E 45% deles não moram dentro da Amazônia, mas moram em terras indígenas que não estão diretamente dentro da floresta amazônica, mas estão em uma coisa chamada de Amazônia Legal. Deixa eu explicar para vocês. Observem bem aqui do lado, na legenda, que tem duas cores. Tem um local onde tem o nome Terras Indígenas, que está de uma cor mais, um verde mais forte. Esse verde mais forte são as terras realmente que são garantidas pela lei, que não tem como ninguém tirar. E esse outro Amazônia Legal, gente, foi uma coisa feita em 1950 pelo governo, a fim de assegurar em alguns estados, até no Maranhão pega um pouco, gente, observe, a fim de assegurar em alguns estados a proteção dos biomas brasileiros. O que são biomas? Os biomas, gente, são a vegetação do Brasil. Qual tipo de vegetação? A Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Todas essas vegetações brasileiras, elas são asseguradas pela chamada Amazônia Legal.
Então, em cada pedaço da Amazônia Legal, tem um grupo de indígenas morando a fim de preservar essa vegetação, esse bioma, ok? Desmatamento. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, considerada o pulmão do mundo. Mesmo assim, observem nas imagens aí, gente. As pessoas não procuram cuidar dela. Então, com o passar do tempo, a Amazônia já está diminuindo. Só está diminuindo sua extensão. Por quê? Devido à ambição do ser humano. Entre 1990 e 2003, a taxa de crescimento da pecuária na Amazônia Legal cresceu 140%. Ou seja, o que acontece? Para que haja pecuária e a agricultura, é necessário que o ser humano ele desmate a Amazônia para que o gado possa ficar com aquela pastagem, aquela grama baixa e também o ser humano possa plantar. Então eles vão aqui, adentrando para dentro da floresta, desmatando para que eles possam fazer esse tipo de atividade econômica. E isso está diminuindo proporcionalmente ao que a extensão dentro da Amazônia, o que está prejudicando o planeta e futuramente vai nos prejudicar. Só que o ser humano não está pensando, gente, nisso. Então, quando eu estou falando que ele cresceu 140% dentro da Amazônia Legal, é que mesmo nesses espaços que são protegidos, o ser humano adentra de forma ilegal, retira madeira de forma ilegal, faz a pecuária. Mesmo que a polícia vá lá, muitas vezes, tire aquelas pessoas de lá, prenda algumas pessoas, mas não adianta, é como se fosse um câncer. Sai uma, entra a outra, sai uma, entra a outra. A floresta já perdeu quase 20% do seu tamanho original, dando lugar a imensos vazios, plantações e pecuária. Se você observar, tem imagens da Amazônia, como essa primeira imagem que eu coloquei para vocês aí, ó, de uma parte tá a floresta amazônica, da outra parte só tá a devastação. Tá uma tristeza absurda a Amazônia, gente. Absurda. Se você olhar a Amazônia original, a foto da Amazônia original, e a foto de hoje, está parecendo que ela perdeu espaços aleatórios. É como se as pessoas não pensassem no que estão fazendo e irá nos prejudicar futuramente. Foi o que nós já trabalhamos lá em ciência, com a camada de ozônio, a chuva ácida, aquela carta de 2070. Tudo isso que nós estamos trabalhando em geografia, vocês vão anexar futuramente quando terminar toda essa aula aqui. Vocês vão anexar com a aula que nós já demos em ciências, que é a aula que nós vamos dar em história. Vocês vão começar a anexar um assunto a outro. Atividades econômicas. Agricultura e pecuária. Vocês podem olhar pela aqui, gente, pela imagem da agricultura, que como eu falei anteriormente para vocês, são as duas atividades econômicas que mais desmatam a Amazônia, além do extrativismo mineral, tá? Que eu vou falar futuramente para vocês já já. Então vamos lá. Agricultura. A agricultura, ela só desmata realmente quando é agricultura comercial. Nós temos dois tipos de agricultura na Amazônia. Nós temos a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que é uma chamada de agricultura familiar, que é feita por pequenas famílias em sua própria propriedade, apenas para vender em comércio, em feiras e para sua própria subsistência, para sua própria sobrevivência, para sua alimentação, que são produzidos mandioca, arroz, feijão, milho e alguns outros alimentos. Mas nós também temos a agricultura comercial, que é responsável por essa imagem, bem como eu estou mostrando para vocês. Desmatamento na Amazônia e agricultura comercial. Por quê? Porque eles utilizam uma técnica chamada de monocultura. O que é monocultura? Monocultura, gente, é quando eles se plantam em uma grande extensão de terra apenas um tipo de alimento. Cultivam apenas um tipo de alimento. Quais são os alimentos principais que eles produzem na Amazônia? Guaraná, soja, cacau, café, malva e juta. É importante destacar que esse tipo de agricultura, que é a agricultura comercial, assim como a pecuária, é o principal causador do desmatamento. Não esqueçam disso, tá? Pecuária. A principal criação da região norte é o de boi, tá, gente? É o gado bovino. Porém, eles utilizam também a criação de búfalos na região do Pará, na ilha de Marajó. Por que eles gostam mais dos bois? Porque eles dão a carne, é também através dos bois que eles conseguem leite, que eles conseguem a pele para utilizar para fazer tambor, para fazer algumas roupas, para fazer sapatos e outros elementos como selas, até selas para cavalo, tem algumas selas que são feitas com o próprio couro do boi, porque estica, né? Então, são duas atividades econômicas, as duas principais atividades econômicas da região norte é a agricultura e a pecuária.
Outra atividade econômica da região é o extrativismo. Nós temos 3 tipos de extrativismo, tá? Nós temos o extrativismo mineral, vegetal e o animal. Extrativismo, a própria palavra fala. Extrativismo é retirar. É algo que você não fez, que você não cultivou, que você não é responsável por aquilo, mas apenas vai lá e retira do local que você já encontra pronto. Então, extrativismo vegetal. Extrativismo vegetal na região norte é látex, castanha do Pará, madeira, açaí, sementes oleaginosas, que são aquelas principalmente utilizadas pela Natura, que fazem aqueles óleos corporais, sabonetes, etc. Nós temos o Guaraná, que é responsável por aqueles refrigerantes. Nós temos o látex, que faz a borracha. Nós temos as fibras, que fazem algumas roupas, algumas cestas. Nós temos a castanha do Pará, muito importante, é um ícone do extrativismo vegetal da região, tá? Da região norte. Nós temos o extrativismo animal. No extrativismo animal, qual é o extrativismo animal mais presente na região norte? A pesca. Gente, principalmente é a pesca. Eles gostam de pescar pirarucu, que é um peixe típico da região norte, principalmente da Amazônia, que é gigantesco. E nós temos aqui o extrativismo mineral. Gente, como eu falei anteriormente, além da agricultura e da pecuária, o extrativismo também, ele pega e ele devasta muito a Amazônia, tá? Observem aqui essa imagem, o quanto a Amazônia fica detonada, onde tem extrativismo mineral. Quantos locais que tem extrativismo fica devastado. Olha essa cratera gigantesca. Por que fica assim? Porque eles vão tirando camada por camada para poder encontrar minérios, pedras preciosas. Então, quais são as principais coisas do extrativismo mineral da região norte? Nós temos calciterita, bauxita, manganês, ouro e o petróleo, que é uma coisa que eles procuram demais na região norte, tá? Indústria e comércio. Manaus e Belém são os 2 maiores centros industriais do norte. Principalmente Manaus, gente, porque em Manaus se encontra a Zona Franca, tá? O que é a Zona Franca? É um local, gente, onde se produz eletrônicos e eletrodomésticos e não é necessário pagar impostos. Então, por exemplo, se você compra aqui uma televisão em uma loja a um preço de R$ 600, esses R$ 600 que você está pagando não é apenas pela televisão. Você está pagando já o preço da televisão anexado aos impostos. Se você for comprar a mesma televisão em Manaus, você vai pagar apenas pelo preço da televisão e vai sair os impostos, então vai sair com certeza muito mais barato. Devido a isso, muitas empresas estrangeiras começaram a se interessar pela Zona Franca e vieram para cá. De uns tempos para cá, a Zona Franca de Manaus começou a produzir não só eletrônicos e eletrodomésticos, como também motocicletas, como elementos químicos, produtos químicos, transporte. Na região norte, as principais vias de transporte, gente, são os rios. Eles têm, em geral, longos trechos navegáveis, o que possibilita a população deslocar-se de uma região para outra. Destacam-se os portos de Manaus e Belém. Observe essa imagem que eu coloquei aí. É natural a gente olhar o escolar das crianças sendo ônibus, né? Mas lá em Manaus, lá na região norte, não. Nós temos na região norte, claro, os outros transportes aéreos, os transportes terrestres, mas o principal transporte lá são os barcos. Por quê? Porque lá se tem muitos rios. Então a maioria da população é ribeirinha, vive à beira dos rios. Não tem como se locomover para outra região através de estradas. Então é necessário que eles utilizem os barcos. Então até as crianças, para poder ir para a escola, elas pegam o escolar, mas o escolar não é um ônibus, o escolar é um barco. Então, o principal tipo de transporte da região norte são os barcos. Turismo. Na região norte há muitas atrações turísticas, principalmente as naturais. Principalmente, gente, com a Amazônia, a exuberância da Amazônia, tem muitos pontos naturais, muitos pontos maravilhosos em que as pessoas querem visitar, querem passar um tempo, relaxar. Por exemplo, a Ilha de Marajó é uma ilha muito linda para se visitar, muito linda mesmo. E o Rio Amazonas também, com o encontro do Rio Negro e Solimões, como eu falei anteriormente, muitas pessoas gostam de ver o encontro das duas águas, das duas cores. Outras atrações é o teatro, tá? O Teatro Amazonas, que eu botei bem aí pra vocês. Gente, esse teatro é um esplendor por dentro.
dentro é maravilhoso, tá? Nós temos também o Mercado Ver o Peso, nós temos o Museu Paraense de Emílio Goeldi, nós temos o Alter do Chão. Todos esses aí são locais turísticos da região norte, além de outras de praias, como as margens do Rio Tapajós, tá? Todos são locais turísticos que podem servir de economia para a região norte, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Outra coisa, eu estarei na próxima aula de geografia disponibilizando para vocês um PDF todo todo resumido sobre toda a região norte, desde a primeira parte até essa segunda parte, para ficar mais fácil para vocês estudarem, ok? Então nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.